Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, nesta edição a gente vai falar muito aí sobre a situação do Vasco da Gama na Copa do Brasil, também no Campeonato Brasileiro. Ontem a gente comemorou o aniversário do Vasco. A única coisa que nos resta é comemorar aniversário, porque título a gente não comemora mais, né? Então, meus amigos, a gente vai falar muito aí sobre a situação também de dispensa de jogadores, chegada de jogador que vai acontecer amanhã e a busca aí por reforços, perfeito? E te falo, de repente, se esse noticiário esportivo não estiver com o seu agrado, a culpa não é do Laureano, a culpa são das pessoas que fizeram sacanagem com o Vasco e das pessoas que lá se encontram, que infelizmente não tomam tendência e vergonha na cara para punir os vagabundos que fizeram isso com o Vasco. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira o Vasco tem um compromisso contra o Atlético Paranaense. A gente está naquela de poupar ou não poupar jogador, porque há a possibilidade até de perder alguns atletas, alguns aí que estão retornando de lesão, outros que estão com fadiga muscular. Eu acho que o Vasco tem que ir com força máxima. Porque o nosso jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil é somente na próxima quinta-feira, às 21 horas, então vai dar tempo de sobra para a gente poder recuperar os nossos atletas. O Felipe Coutinho retorna, o Vegetti ontem treinou com bola, então a gente vai ter toda a tropa aí à disposição do Paiva, perfeito? Espero que o Paiva tome a tendência e mude esse time aí, porque principalmente com o Léo Pelé na zaga não dá. E deixar claro que não é uma questão de racismo, como o Flávio Dias falou, né? Ele falou que tem muita situação de racismo por detrás aí da situação do Léo Pelé, que ele não joga porra nenhuma, não tem condição de jogar com a camisa do Vasco. Sobre essa situação de saída de jogadores aí, muita especulação, o Vasco tentando ainda enxugar a folha até o dia 2 de setembro, isto porque o Galdames teria propostas para deixar o Vasco, o Ryan também, há negociações aí em curso para ver se o Vasco consegue faturar um dinheiro aí, simplesmente ter um alívio financeiro. Sobre a situação de reforços aí, ontem a gente viu o Pedrinho falando um monte de coisa lá, falando que simplesmente tá difícil de contratar, que o Vasco não tem dinheiro, mas amanhã vai chegar um zagueiro, melhor dizendo, amanhã vai chegar um atacante aqui, Jean Menezes, que vai chegar para disputar a vaga com o David, perfeito, porque é David, Adson e Vegetti, ele não vai barrar o Adson. O nosso David vai disputar a vaga com o cracaço Jean Menezes, que está custando aí para o Vasco US$ 1,5 milhão, cerca de 8 milhões de reais, segundo o noticiário esportivo. Aí você vê, Laureano, é parcelado esse valor. É parcelado, tudo bem, mas vai ter que pagar 8 milhões. Aí eu te pergunto, era essa a prioridade? Você trazer um jogador de lado de campo para poder ser aí, de repente, reserva? Enquanto isso, a gente precisa aí de zagueiro, né? O Vasco tentou vários nomes, ele confirmou que tentou o André Armário,
O André Ramalho não veio porque pediu 800 mil, mas aí a gente contrata um cara aí por 8 milhões, equivale 10 vezes o salário aí do André Ramalho. A gente tentou o Pepe, tentamos o Mina, eles não quiseram o Mina. Essa situação aí do Maurício Lemos aí não foi adiante, porque o Maurício Lemos não quis responder. Tu vê a credibilidade desse pessoal que trabalha no Vasco. Quem é Maurício Lemos na fila do pão? O Vasco tem 10 dias aí para ir atrás de um zagueiro. Então aquela expectativa toda que a gente estava colocando aí na janela do Vasco, aquele voto de confiança que a gente deu para o Pedrinho, porque quem disse que ia preencher 2 posições, que a gente ia ter uma janela tranquila, ele falou isso lá no BTB Esporte, foi o Pedrinho. Pedrinho que prometeu uma janela tranquila, uma janela ali com preenchimento de 2 posições. Ele não falou 2 reforços, ele falou em preencher 2 posições. E a gente está nessa situação. Uma situação aí que a gente, desse jeito, vai continuar comemorando o aniversário. Porque título que é bom, nada. Ainda ontem eu falei aqui, olha, tá todo mundo com dívida, tá todo mundo do penduro, né? Não adianta só ficar contando história triste, que o Vasco tá quebrado financeiramente, isso todo mundo sabe, tá? E eu até pergunto para você, torcedor do Vasco, porra, quem tava no Vasco era o Jorge Salgado e a 777. É alguma novidade para alguém que esses caras deixaram os cofres vazios, que esses caras destruíram o Vasco da Gama? Gente, isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade, isso não é surpresa. O Pedrinho foi pego de surpresa. Foi o grupo político dele que botou esses caras lá. Foi o Mussa que apoiou ele, que botou o Jorge Salgado lá. O Jorge Salgado vendeu o Vasco da Gama aí, pendurado numa liminar, que foi o grupo do Pedrinho, é o grupo do Pedrinho, né? E o Pedrinho reclama, e a gente não vê a iniciativa dele, igual eu falei ontem aqui, de buscar ajuda, tá? De buscar ajuda. Se fala em união, se fala em ajuda, e a gente sabe, né? É muito bonito o discurso, é muito legal, mas na prática o torcedor do Vasco está sofrendo. O torcedor do Vasco está sofrendo. Então o Jean Menezes chega amanhã, 8 milhões de reais, fora os salários, né? E clube que tem uma dificuldade para contratar zagueiro, não estou falando de camisa 10 de atacante, zagueiro, 2 meses para contratar um zagueiro, não consegue contratar um zagueiro, vai gastar dinheiro trazendo essas beldades aí. Para vocês terem ideia, o Michael pediu 2 milhões para o Vasco. 2 milhões. Esse craque aí que o Vasco está trazendo, Jean Menezes, 4 meses do salário do Michael. Coisa que não dá para eu entender, né? O Brian Rodrigues pediu 1 milhão para jogar aqui, 8 vezes do salário do Brian Rodrigues. Essas coisas que eu não entendo, irmão. Cada um administra do jeito que quer. Enquanto isso, nós torcedores vamos comemorar aniversário do Vasco, né? Agora, do jeito que tá aí, não vai chegar a 130 anos, não. Desse jeito aí, não vai. E todo mundo contratando e a gente desse jeito. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.